Hoje eu vou passar para você o manual de como você não vai ter seu filho fracassado, como você vai ter um filho de sucesso, um filho que vai estudar, um filho que vai para o colégio, que vai ser matriculado no esporte e um filho que não vai seguir os exemplos do pai, porque eu sei que tem muita mãe que quer que o pai seja presente, que quer que o pai ajude, porém o pai às vezes troca o futebol, troca a amizade, troca uma cachaça pelo seu filho. Então eu vou passar o manual de 3 dicas para você hoje ter um filho de sucesso e um filho que não vai ter essas crenças limitantes que talvez a gente adquiriu dos nossos avós. O que mais a gente vê durante os atendimentos são pais ausentes, pais que deixam a responsabilidade do filho junto somente com a mãe. E pergunto, será que a mãe ela consegue dar proteção para o filho? Será que a mãe consegue jogar um futebol com o filho, levar para o colégio, trocar aquele papo de homem que só o pai e o filho têm? Talvez a resposta é não. E por que eu estou falando isso? Porque tudo isso vai refletir na vida adulta da criança. Talvez a criança, quando estiver adulta, ela vai ser uma criança insegura, ela vai ser uma criança que precisa de necessidade de aprovação e por isso, hoje eu estou aqui para passar um manual para o seu filho não passar por isso. Através de 2 dicas que a gente aplica e eu também como pai aplico como homem no dia a dia e vou passar para vocês. O que vocês podem fazer para vocês ter filhos fortes, filhos saudáveis e filhos que vão ser homens de verdade. O primeiro passo para você ter um filho ou uma filha muito forte e uma filha com a saúde mental equilibrada é você entender, mãe, que nem sempre nós vamos controlar situações que acontecem com a gente. Como assim? Eu não controlo um acidente que acontece comigo, eu não controlo um pai que ele é totalmente ausente, mas eu consigo controlar a reação que eu tenho sobre aquele determinado problema. E por isso eu estou aqui para dizer, algumas mães, quando lidam com a situação de um pai ausente, de um pai que não é de um pai ausente, de um pai que não cuida, o que ela pode fazer para que esse filho seja corajoso, para que esse filho seja forte? Primeira coisa, matricular essa criança em um esporte, matricular essa criança num psicólogo, matricular essa criança com mecanismo para ele conseguir crescer, conseguir ter esse desenvolvimento através do esporte, por exemplo. O esporte é algo que ajuda muito a criança a criar o senso de responsabilidade, o senso de disciplina, a criança criar o senso de competição, entender que dentro do esporte a criança não está competindo com ninguém, ela está competindo contra ela mesma. E esses princípios, um esporte, um psicólogo, ele ajuda a diminuir isso. Porque a gente sabe que nunca o pai vai ser substituído. Porém, existem efeitos que a gente pode fazer no filho com que diminua e no futuro ele tenha menos prejuízo. Então, mãe, hoje, se você tem essa condição, matricule seu filho, dá esse cuidado para ele, porque eu tenho certeza que vai ajudar ele a se desenvolver melhor. Mas, doutor, eu não tenho condição, eu estou sozinho, o que eu devo fazer? Então a gente vai para o segundo ponto. Antes de eu passar a dica, eu queria saber, você conhece algum pai que não vê o filho, um pai que deixa tudo na responsabilidade da mãe? Comenta aqui que eu quero ver os melhores comentários, mãe, para eu te passar uma dica bônus do que você vai fazer. O segundo ponto é sempre estar presente, principalmente em datas especiais e no dia a dia dele. Porque tem criança que às vezes fica esperando no final do dia um convite da mãe ou do pai. Pai, vamos jogar bola? Mãe, vamos jogar bola comigo? Mãe, vamos no parquinho? Só que a mãe fica esperando o pai, o vizinho ou às vezes os avós a fazer isso. Isso está errado. Por quê? Porque se ela não tem essa condição hoje de ter o pai presente, ela pode fazer isso. E falo para você, isso vai fazer total diferença na vida do seu filho. Seu filho, quando ele for naquele parquinho, ter aquela sensação com você de brincar, aquela sensação do frio da barriga, do balanço, eu tenho certeza que vai ficar gravado no coração dele. Então tem muitas mães que podem fazer isso, que é procurar ter momentos que vão ser impactantes emocionalmente na vida do filho. Aquela apresentação de colégio, sabe, que seu filho tem? Você já pensou em ir lá encorajar ele? Dar um grito, sabe, aquele grito que todo mundo olha e fala, nossa, olha aquela mãe ali, para ele saber que você está lá presente na vida dele. Porque, como eu disse, a gente não consegue controlar o que acontece com a gente. Como eu disse, a gente não consegue controlar
as situações que a vida nos traz, mas a gente consegue controlar nossas reações. Existem esses mecanismos, que é estar presente, ter fortes impactos emocionais da vida do seu filho. Outro ponto que eu acho muito legal destacar, você já pensou que quando seu filho chegar do colégio, você pode dar uma balinha com um recadinho para ele? Uma balinha é fácil ir lá no mercado comprar, não custa muito, mas como eu disse, todo o efeito emocional na vida do seu filho vai refletir no desenvolvimento dele. Já que o pai não é presente, já que o pai não está junto, que tal você seguir essas dicas para você conseguir ser impactante, porque eu sei que você já é, mas agora eu estou falando vezes 2, ser mais impactante e principalmente ajudar na saúde mental do filho, ajudar ele a ter menos impacto emocional para ele não ter nenhuma crença lá no futuro, porque eu tenho certeza que se você praticar algum desses hábitos, algum dessas dicas que eu te passei, seu filho no futuro ele vai te agradecer e falar: mãe, obrigado por você ter feito tudo por mim, obrigado por você ter feito além do que você precisava fazer. Você sabe por quê? Porque o seu maior presente e o maior presente que Deus te deu é seu filho, então cuide dele com cuidado, mesmo que não tenha outra pessoa, esteja presente na vida dele, porque eu tenho certeza que ele vai lembrar de você no futuro. Olha, eu vou dar uma dica bônus, mas antes de eu falar essa dica, eu quero pedir para você que quer saber dicas de direito de família, como ter uma criação responsável do seu filho, se inscreva aqui no canal, porque sempre eu vou postar dicas, sempre eu vou falar de assuntos inéditos que eu não falo em outras redes sociais, eu só falo nos meus atendimentos. Então, se você quer essa atualização, lembra de inscrever no nosso canal, porque eu vou sempre trazer ouro para vocês. E a terceira dica, e uma dica bônus que eu vou passar, é incentivar seu filho a empreender. Muitas mães não entendem a importância de desenvolver seu filho através de curso, através de palestras, através de redes de apoio de colégio, onde vão poder desenvolver seu filho. Eu conheço algumas instituições que ela oferece cursos de empreendedorismo, de inteligência artificial, de vendas, onde não é pago nada, a pessoa só precisa fazer inscrição. E dentro desse ecossistema, a criança ela pode aprender algo diferente do colégio, ela pode aprender algo diferente dos amigos. Por quê? Porque dentro desses aprendizados é onde que a gente pode desenvolver habilidades que talvez estão escondidas dentro da criança. E não precisa ter dinheiro para isso. Você precisa, primeiro, entender como eu estou te passando a informação e, segundo, ter a coragem de ir e levar seu filho, porque eu tenho certeza absoluta que se você aplicar do que eu tô te falando, seu filho ele vai crescer mais desenvolvido, ele vai ter uma saúde mental melhor, ele vai conseguir ter uma família no futuro e não cometer os mesmos erros que os seus pais cometeram no presente. Se você ficou até aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que você ama e você quer o melhor para o seu filho. E por isso, eu preparei um conteúdo agora que é qual o risco do seu filho estar em redes sociais em tela. Seu filho, mãe, está em perigo. Por isso, não perca esse vídeo, porque eu vou passar tudo o que você pode fazer e não fazer e tirar seu filho de perigo. Talvez você não saiba, mas ele está sendo vigiado nesse exato momento.